Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando o diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Façamos uma breve prece de abertura, rogando a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, nosso guia maior desse planeta, um dos Cristos planetários, para que nos auxiliem nesta passagem que estamos vivendo, tão difícil, que nos deem o corrimão seguro, firme, para que possamos apoiar as nossas mãos e prosseguirmos nesta jornada que nos predispomos quando encarnamos nesse planeta. E também agradecer pela bondade de estarmos aqui mais uma vez. Cumprimentos, abraços, que assim seja. O trabalho de hoje se intitula Lógica da Providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Quem disse foi Paulo em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos às simples crianças. Esse é o tema de hoje. E eu pergunto, ao mesmo tempo que cumprimento a nossa irmã Ângela, o que ela achou correlato a este tema. Cumprimentando os nossos irmãos em casa, que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Que Deus abençoe a todos, com muita saúde, com muita paz e harmonia nos lares de todos vocês. Dentro do Evangelho e Espiritismo, nós temos alguns capítulos que nós vamos falar logo a seguir. Sobre a lógica da providência, o que nós podemos entender sobre a lógica da previdência, né, na visão da doutrina espírita, na visão cristã? Refere-se à maneira como Deus, na sua sabedoria, administra
o universo e as vidas de cada um de nós. O que ele nos permite dessa forma? Experiências mais intensas, apenas a espíritos iluminados para o seu crescimento, e não aos ignorantes e transviados, que ainda não estão preparados para as alegrias permanentes da espiritualidade. A fé sincera e a fé no amparo divino, sustentada pela oração, são cruciais para enfrentar as adversidades e alcançar a luz espiritual e o êxito das provas. Quando Paulo diz ali no início, depois que fostes iluminados, suportastes grande combates de aflições. O que quer dizer isso? O que quer dizer iluminado? Eu sou um ser evoluído? Não, não é isso. À medida em que nós vamos adquirindo conhecimento através das nossas existências, à medida em que em cada existência nós nos permitimos que Cristo comece a agir no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, através dos ensinamentos que Ele nos deixou, à medida em que nós vamos nos fortalecendo na nossa fé, né? Na nossa fé, não na fé humana, mas na fé divina, nós vamos tendo condições de suportar cada vez mais as adversidades da vida. Aquele ditado que diz assim, Deus não coloca a cruz sobre ombros fracos. Então, cada um de nós carrega a sua cruz conforme o que nós conseguimos suportar, conforme nós conseguimos caminhar na nossa vida. Por isso que no final diz, ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças, até porque nós não somos mais crianças espirituais. E Deus, na sua bondade divina, na sua justiça, Ele sabe o que cada um de nós pode suportar. A providência divina e justiça, a ação dos espíritos. A providência pode atuar diretamente através de outros. O fortalecimento espiritual através de conexão com o bem permite o enfrentamento das aflições. O que quer dizer isso? Quando nós nos tornamos pessoas que conseguimos olhar o nosso irmão, o nosso colega de trabalho, a nossa família, aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa, a família que não está dentro da nossa casa, mas que é a nossa família consanguínea, com o olhar do Cristo, nós desenvolvemos a fraternidade. E essa fraternidade desenvolvida mais ampla vai auxiliar a enfrentar as dificuldades, vai auxiliar aquele irmão que está passando por um problema difícil naquele momento da vida a ter um auxílio de outra pessoa. Então, quando nós nos unimos em união fraterna, as dificuldades da vida se tornam, não vou dizer mais fáceis, mas se tornam mais amenas. É muito mais fácil quando você tem pessoas ao teu lado te ajudando, te auxiliando, quando você está sozinho. Quando você acha, eu não vou pedir ajuda para ninguém, porque eu consigo resolver. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Então, se eu não estou conseguindo carregar ali aquela cruz, está ficando um pouco pesada, vamos pedir ajuda. E a ajuda vem de várias formas. Isso também é a lógica da providência divina. O que você acha, irmão Antônio? O Antônio só fica ali escutando, né? Deixar ele falar um pouquinho. O nosso mundo de hoje, se nós olharmos para esse todo, desse pequeno planeta, estava dando uma lida nas curiosidades do mundo, do universo, por isso eu falei pequeno planeta. Existem só na nossa galáxia, a Via Láctea, 3 trilhões
e 200 bilhões de planetas, como a Terra. A Terra é só mais um. Eu falei 3 trilhões e 200 bilhões de planetas. Como estão esses planetas todos? Não vou nem falar nas outras galáxias, só na nossa. São parecidas com a Terra? São planetas mais adiantados, mais atrasados. Deve ter todo tipo de planeta. E nós estamos passando, no nosso planeta, muitas tribulações. Muitas. Mas Jesus disse que haverá ranger de dentes. Haverá ranger de dentes. Jesus também disse, há 2000 anos, que haveriam falsos cristos, ou falsos messias, como queiram, e falsos profetas. Mas quem seriam falsos cristos e falsos profetas? É uma outra aula que a gente poderia conversar muito tempo. Para dizer que não é só aquele que é o pregador. O falso Cristo, por exemplo, é aquele que diz que é de uma religião e não cumpre os preceitos básicos daquela religião. Ele cria novos métodos e novas leis. Mas Paulo disse que quando fores iluminados, suportarias grandes aflições, o combate de grandes aflições. Então o que isso quer dizer para nós? Que nós temos que receber essa luzinha, e todos nós a temos. Temos que recebê-la e não deixá-la apagar-se. Não. Porque ela vai fazer com que nós tenhamos força, coragem e perseverança de prosseguir na jornada, de não desistir. Está muito claro a lição de hoje. É não desistir nesse momento tão difícil da existência. É não entrar na ojeriza da malquerença, do desamor, do ódio, da mágoa, da violência. Que não é só a violência da arma, não. Das bombas, não. É a violência que está dentro de mim quando eu emito com o meu pensamento energias negativas que locupratam o planeta Terra, fazendo que esse ar que está por aí, o oxigênio, seja irrespirável e criando doenças nefastas para toda a humanidade. Por que tem tanto câncer? Por que tem tanto problema no coração? Por que tem tanta depressão? Por que tem tantas doenças físicas, mentais e espirituais nos dias de hoje? É que nós não acordamos para a realidade da vida. Recebemos a luz divina do Cristo Jesus há 2000 anos, mas não entendemos essa luz. Brigamos entre nós que deveríamos ser irmãos. Até dentro da nossa própria casa nós brigamos. Eu não brigo contigo. Mas briga, assim, dentro da nossa casa, no modo geral, as famílias sempre estão brigando. Sempre estão discutindo por coisas mínimas. Por a esposa lá, pelo marido que jogou a toalha em cima da cama, ou o marido reclamando que não foi feito tal coisa para ele, os filhos, e assim por diante. Ou porque o fulano comprou um carro novo e eu não comprei, e assim vai. Né? E essas brigas, elas vão se acumulando. E como o Antônio falou há pouco, nós estamos passando um processo no planeta Terra, não só aqui no nosso país, mas no todo o planeta, de uma transformação moral. E a transformação moral é a mais difícil, a mais dolorosa para cada um de nós. Porque cada um vai ter que se despir do seu orgulho,
do seu egoísmo, do seu ego soberbado, vai ter que eliminar dentro de si mágoas, raivas, rancores, e isso dói. Dói eu ter que assumir que eu sou uma pessoa orgulhosa. Dói eu assumir que eu sou uma pessoa que não tenho fé. Dói eu assumir que eu sou materialista, que eu sou apegado às coisas, às pessoas, aos seres. Isso dói, machuca, fere a cada um de nós, mas é necessário para a nossa evolução. E a providência divina, ela nunca nos abandona. Muitas vezes as pessoas reclamam, eu trabalho, mas o dinheiro não chega. Eu rezo, mas Deus não me ajuda. Mas o que você está orando? O que você está pedindo? Você está pedindo apenas para ter o dinheiro ou você está pedindo para que Deus te dê força, coragem, persistência, como falou Antônio há pouco, para que você possa desenvolver bem o teu trabalho, para que ideias possam surgir na tua mente e você melhorar cada vez mais? É isso que está pedindo ou o contrário? Aí a oração vai até o teto e volta, porque ela não tem emoção, não tem sinceridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, em Buscai e Achareis, onde tem a passagem de observar os pássaros do céu, fala muito sobre isso, né? Que Deus criou o homem sem vestimento e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. O que diz com isso? A providência divina jamais abandona aqueles que colocam a sua confiança nela, mas que também deseja que por seu lado eles trabalhem. Se Deus nem sempre os ajuda com o socorro material, Ele inspira as ideias com as quais poderão sair das dificuldades por si mesmos. E aí o que está faltando? O Antônio falou ali daquela luzinha, né? Aquela nossa luz interior. Está faltando é nós despertarmos, deixar que essa luz divina que cada um de nós possui, realmente transborde, realmente venha à tona, para que nós possamos nos tornar seres iluminados. Iluminados no sentido de começarmos a ter mais paciência, indulgência, tolerância. Eu sei que não é fácil, porque nós estamos ainda nesse mundo que tem muita expiação, muitas dificuldades, pessoas passando necessidades materiais terríveis, pessoas doentes, mas nós temos que começar a fazer a nossa parte. De que forma? Se eu tenho um conhecido meu, um familiar que está passando por uma doença, e eu sei que aquela pessoa é uma pessoa que não tem fé, que não ora, que é extremamente materialista, que fala uma coisa e faz outra, tudo bem. Problema dele. Eu não devo julgar. O que eu tenho que fazer? Orar. Orar por ele. Se ele não consegue se auxiliar, auxilia ele em silêncio. Coloca o nome dele em oração. Quando você for orar, lembra dele. Pede a Deus, a Jesus, os anjos de luz, a nossa Mãe Maria, que ampare aquela pessoa, que ilumine o seu espírito, que ele possa ser despertado, mas jamais, em momento algum, se revoltar contra aquela pessoa. Que é o que geralmente acontece. Nós nos revoltamos com o outro, com o que ele não está fazendo, mas e o que eu estou fazendo? A gente sempre tem esse defeito, nós temos esse defeito. Eu me preocupo com o que o outro não está fazendo e nunca me preocupo com o que eu estou fazendo ou com o que eu não estou fazendo. E aí, irmão Antônio? A gente diz seguidamente esse assunto aí, né? Porque fica preocupada. Eu faço e ele não faz. O problema é dele. O problema é dele. Se ele não faz, tu tem que fazer a tua parte. Cada um de nós é responsável por aquilo que faz. O outro é responsável por aquilo que faz.
Se o outro não está fazendo, eu não tenho que estar lá preocupado com o que o outro não está fazendo. No trânsito é a mesma coisa. O outro está fazendo errado para andar a 40 km horários nas cidades. Ele anda a 60, 70. Está arriscando a vida de todo mundo, mas a responsabilidade que ele vai sofrer em cima disso vai ser cobrada hoje ou amanhã. Hoje ou amanhã. É um problema dele. Eu não posso agora entrar nessa ojeriza, cobrar e ir lá brigar. Partir para as vias de fato, como acontece todo dia. E esta briga, como eu falava antes aqui, não é só da faca, do revólver, da espada, do canhão. É a briga verbal. É a briga pensamental, do pensamento. Em que eu emito essas energias tão negativas para o meu irmão. Opa, teu irmão, mas tu não conhece? Sim, é o meu próximo. Aquela hora ali é o meu próximo. O teu próximo é o mais próximo. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Diz aí. A lógica da providência está também aí. Se eu não estou na minha casa, estou por aí, no meio da multidão, aquele que se aproximou de mim naquele momento é o meu próximo. Opa, que susto. Mas é o meu inimigo? Não, é o meu próximo. Eu torno um inimigo um amigo porque eu estou pensando assim. E assim mudará a humanidade. Eu entrar no lugar do outro e pensar como o outro poderia estar pensando. O que o outro pensa nesse momento? Mas o outro problema dele, se eu pensar o bem, eu vou sempre receber o bem. Se eu pensar que aquele ser está com luz, ele vai receber a luz, porque eu estou transmitindo esta luz. Então eu tenho que parar de pensar no que o outro está fazendo, e sim no que eu possa estar fazendo, no que eu estou pensando, no que eu vou fazer. Até da palavra, até na rede social, o que eu coloco ali? Será que eu vou ferir alguém? Seja de que lado for, vou, então eu não coloco. Eu vou orar, insisto sim, e vou colocar algo que seja genérico e que sirva para todos os lados. Sirva para todo mundo, inclusive e primeiramente que sirva para mim. A grande mudança da humanidade não está num todo, está em cada um de nós. Está havendo essas guerras por aí afora, porque nós não estamos mudando. Nós não estamos mudando. Lá em cima, não, eu não estou mudando. Eu continuo odiando. Eu continuo pensando mal das pessoas. Eu continuo tendo mágoas de alguém que me fez alguma coisa. Eu continuo tendo inveja. Inveja, a irmã falava antes. Aí comprou um carro, eu não tenho, tem uma casa, eu não tenho. Inveja. Isso aí é que é a grande mudança de cada um de nós. Eu continuo sendo orgulhoso, sendo vaidoso. É tudo para mim, egoísta. É para mim primeiro, depois para os outros. Eu preciso pensar no todo, mas ao mesmo tempo que eu pensar no todo, eu preciso então mudar-me, acabar com o homem velho que está dentro de mim, mudar-me, limpar-me das energias nefastas, dos miasmas que se encontram por aí afora. São os recados de hoje que nós temos. A nossa irmã Ângela, por favor, faz a prece de encerramento. Então, lembrando que todas as dificuldades que nós encontramos no nosso caminho são para a nossa evolução. Não vamos ver elas como coisas ruins, mas sim como oportunidades. E que cada um de nós tenha em mente que podemos expressar os nossos sentimentos, nossas opiniões, mas com calma, com serenidade, com diplomacia, como já dizia o irmão Paulo, sejamos diplomáticos,
né? Tenhamos empatia com o nosso semelhante. Então, neste momento, vamos agradecer a Deus pela oportunidade da nossa vida, agradecendo a Ele pelo alimento à nossa mesa, pelo nosso bem-estar, pela família que nós nos encontramos, pelo nosso lar. Pai de poder e bondade, derrama nesse momento tuas bênçãos sobre cada lar, cada família, sobre cada doente, cada irmão e irmã que estiver necessitando da saúde física, mental, emocional. Que os anjos de luz, a falange de nosso querido irmão Bezerra de Menezes, possa distribuir a todos eles os bálsamos da cura, do alívio das dores, trazendo a serenidade, fortalecendo a fé, a coragem em seus corações. E a nossa Mãe Maria, rogamos que a vós, Mãe Divina, teu manto de luz ampare a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.